Anunciei a gravidez da minha namorada e meu pai surtou na hora e fez um escândalo. Foi num domingo à tarde, na casa da minha avó Teresa, onde toda a família se reunia religiosamente para o almoço mensal. Eu e a Mariana estávamos juntos há 3 anos e meio. Morávamos juntos há 1 ano e 3 meses. E finalmente tínhamos a notícia que queríamos compartilhar com todos. Ela segurava minha mão debaixo da mesa enquanto eu me levantava devagar para fazer o anúncio. O coração batia forte no peito, mas era uma batida boa, de felicidade pura, daquelas que fazem você sentir que está vivo de verdade. Pessoal, a Mariana e eu temos uma novidade muito importante para contar. Vamos ser pais. A sala explodiu em aplausos imediatos. Minha avó Teresa começou a chorar de alegria, levando as mãos ao rosto. Meus primos Gabriel e Larissa vieram me abraçar com força. Minha mãe Silvia correu para abraçar a Mariana, apertando ela com aquele carinho de sogra que finalmente ia ser avó. O clima estava perfeito. Era tudo que a gente tinha imaginado. Mas então, como uma nuvem escura cobrindo o sol, olhei para o meu pai sentado na cabeceira da mesa. Ele estava completamente congelado, estático, com o garfo ainda suspenso no ar, olhando para mim como se eu tivesse acabado de anunciar que tinha cometido um crime hediondo. A cor sumiu completamente do rosto dele, as mãos começaram a tremer visivelmente. Ele largou o garfo com uma força desproporcional no prato de porcelana, fazendo um barulho seco e alto que cortou as comemorações como uma lâmina afiada. As pessoas pararam de falar, os sorrisos congelaram, todos os olhos se voltaram para ele. Como você ousa fazer isso comigo? Ele disse, a voz saindo baixa, mas tremendo de uma raiva contida que eu nunca tinha visto nele antes. A sala ficou em silêncio absoluto e imediato. Todos olharam para ele sem entender o que estava acontecendo. Minha avó Teresa tentou intervir rapidamente, dizendo com voz firme que era uma notícia maravilhosa, que ele devia estar pulando de alegria, que finalmente ia ser avô. Mas meu pai, Henrique, levantou da cadeira tão bruscamente que ela quase tombou completamente para trás, fazendo um barulho forte que assustou todo mundo. Você não tem a menor ideia do que acabou de fazer, ele continuou, apontando o dedo indicador para mim com tanta força que a mão tremia, a voz subindo de volume. Seu irmão Rodrigo está tentando há 4 anos ter um filho, 4 anos inteiros. Você sabe perfeitamente o quanto ele e a Camila sofreram com isso, quantas vezes eles choraram, quantos tratamentos falharam, e você vem aqui, na frente de todo mundo, esfregando na cara dele que você conseguiu de primeira, sem nem tentar, sem nem se esforçar. Fiquei completamente paralisado no lugar, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Meu irmão Rodrigo estava sentado do outro lado da mesa, completamente pálido, olhando fixamente para o prato vazio à sua frente, como se quisesse desaparecer. A esposa dele, a Camila, tinha lágrimas grossas escorrendo pelo rosto, pingando no colo, e ela nem tentava esconder. Eu nem sabia direito que eles ainda estavam tentando engravidar. Eles nunca falavam abertamente sobre isso comigo, nunca me incluíram nessas conversas. Pai, eu não sabia de nada disso, comecei a dizer com a voz saindo trêmula, mas ele me interrompeu brutalmente antes que eu pudesse terminar a frase. Não sabia? Como é que você não sabia? Como? Todo mundo nessa família inteira sabe perfeitamente que seu irmão quer desesperadamente ser pai. Isso não é segredo para ninguém. E você, egoísta como sempre foi desde criança, decide ter um filho só para provar que pode, só para mostrar que você é melhor que ele, só para humilhá-lo na frente de toda a família. Mariana apertou minha mão com tanta força que doeu, mas era um tipo de dor que me ancorava na realidade. Ela estava tremendo inteira ao meu lado, e eu podia sentir o corpo dela chacoalhando. Eu queria desesperadamente defender a gente, dizer para todo mundo que não era nada daquilo, que nossa gravidez não tinha absolutamente nada a ver com o Rodrigo, que a gente queria simplesmente formar uma família porque nos amávamos, mas as palavras simplesmente não conseguiam sair da minha garganta. Estava tudo travado dentro de mim. Meu pai continuou falando, cada vez mais alto, cada vez mais furioso. Você vai ter que fazer uma escolha aqui e agora. Ou você e sua namorada fazem o que tem que ser feito e deixam seu irmão ter a chance dele primeiro, dar para ele a prioridade que ele merece por ser o mais velho, ou você simplesmente não é mais meu filho. Pode esquecer que eu existo. A sala inteira parou completamente de respirar. O silêncio era tão pesado que eu podia sentir ele pressionando meus ouvidos. Minha avó Teresa se levantou da cadeira tão rápido que quase caiu, gritando alto que ele estava completamente louco, que não podia falar uma barbaridade dessas, que isso era desumano. Minha mãe Silvia tentou desesperadamente acalmá-lo, colocando a mão no braço dele, mas ele afastou ela com um gesto brusco e violento do braço. Estou falando completamente sério, ele disse olhando diretamente, profundamente nos meus olhos, sem piscar uma única vez. Você escolhe agora. Sua família de sangue ou essa gravidez inconsequente? Rodrigo finalmente se manifestou, levantando um pouco a voz. Pai, para com isso agora. Isso é uma loucura completa. Você não pode falar essas coisas. Mas meu pai nem sequer olhou na direção dele, como se ele nem existisse na sala. Fiquei ali parado, olhando fixamente para o homem que me criou desde bebê, que me ensinou a andar de bicicleta quando eu tinha 6 anos, que me levou para jogar futebol no campo todo sábado de manhã durante anos, que me ajudou com lição de casa, e simplesmente não o reconheci. A pessoa que estava na minha frente naquele momento era um completo estranho para mim. Mariana puxou minha mão com força e sussurrou no meu ouvido com a voz quebrada. Vamos embora daqui agora, por favor. Saímos daquela casa sem olhar uma única vez para trás, sem nos despedir de ninguém. Ouvi meu pai gritando atrás de mim que eu ia me arrepender profundamente dessa escolha, que estava fazendo a pior decisão da minha vida, que ele me dava exatamente 1 semana para mudar completamente de ideia. 7 dias. Nenhum a mais. No carro, Mariana finalmente desabou por completo. Ela chorava tanto, tão convulsivamente, que mal conseguia respirar direito, fazendo aqueles sons sufocados de quem está se afogando em tristeza. Eu tentava desesperadamente consolá-la, passando a mão nas costas dela, dizendo que ia ficar tudo bem, mas eu mesmo estava completamente em choque. Não conseguia processar direito. Meu próprio pai, meu sangue, tinha acabado de me dar um ultimato impossível. Era nossa filha ou ele. Passei a noite inteira completamente acordado, olhando fixamente para o teto do quarto, vendo as sombras mudarem conforme os carros passavam na rua. Mariana conseguiu dormir apenas de pura exaustão física e emocional, mas eu fiquei ali, processando repetidamente cada palavra que meu pai tinha dito, cada expressão do rosto dele, tentando entender como a gente tinha chegado naquele ponto. Na manhã seguinte, meu telefone literalmente explodiu com mensagens. Minha tia Beatriz, irmã do meu pai, mandou um áudio de exatos 10 minutos e 43 segundos, falando ininterruptamente sobre como eu era completamente insensível, cruel, egoísta. Meu primo Lucas disse que eu devia ter pensado muito melhor antes de engravidar a Mariana, sabendo perfeitamente da situação delicada do Rodrigo. Até amigos próximos da família começaram a mandar mensagens, dizendo que entendiam
exigiam completamente a posição do meu pai, que ele estava apenas protegendo o filho mais velho. A única pessoa da família inteira que realmente me apoiou de verdade foi minha avó Teresa. Ela ligou bem cedo pela manhã, por volta das 7 horas, com a voz embargada, chorando baixinho, dizendo que estava profundamente envergonhada do próprio filho, que eu não fizesse absolutamente nada que me arrependesse depois, que esse bebê era uma bênção divina, um presente, mas a voz dela estava fraca, cansada, derrotada. Eu sabia perfeitamente que ela não tinha forças nenhuma para enfrentar meu pai diretamente. Na terça-feira seguinte, no meio da tarde, meu pai apareceu completamente do nada no meu trabalho. Eu trabalhava como assistente administrativo numa empresa de contabilidade relativamente pequena no centro da cidade. Ele entrou na recepção e pediu rispidamente para a recepcionista chamar para falar comigo urgentemente. Minha chefe, Patrícia, me chamou no interfone, dizendo com voz preocupada que meu pai estava lá embaixo esperando. Desci até a recepção com o coração disparado na garganta, as mãos suando frio. Ele estava de pé bem no meio da recepção, com uma pasta preta na mão, o rosto completamente duro, sem expressão nenhuma. Vim trazer isso aqui para você examinar, ele disse, estendendo a pasta na minha direção sem nenhuma cerimônia. Abri a pasta com as mãos tremendo levemente. Eram papéis e mais papéis de clínicas especializadas. Informações extremamente detalhadas sobre procedimentos médicos, contatos diretos de médicos particulares, endereços, telefones, valores. Ele tinha literalmente pesquisado absolutamente tudo. Até tinha marcado previamente 3 consultas em lugares completamente diferentes, em dias e horários específicos. Você só precisa escolher qual dos 3 você prefere. Ele falou com uma naturalidade assustadora, como se estivesse me oferecendo simplesmente opções de onde almoçar no sábado. Senti a bile subindo violentamente na minha garganta, o estômago revirando. Joguei a pasta inteira no chão com força, os papéis se espalhando por toda a recepção, voando para todos os lados. As pessoas que estavam esperando atendimento olhavam chocadas. Minha chefe Patrícia apareceu rapidamente na porta da sala dela, com uma expressão extremamente preocupada no rosto. Sai daqui agora, eu disse, a voz saindo muito mais alta do que eu realmente pretendia, ecoando pela recepção. Meu pai não se mexeu um único centímetro. Continuou me olhando fixamente. Você tem até sexta-feira dessa semana, meio-dia em ponto. Depois desse prazo, não me procure nunca mais. Nunca. Ele virou e saiu calmamente, deixando os papéis espalhados pelo chão. Minha chefe me dispensou imediatamente do trabalho pelo resto do dia. Eu estava tremendo tão violentamente que não conseguia nem digitar no computador. Cheguei em casa antes do horário e contei absolutamente tudo para a Mariana. Cada detalhe. Ela ouviu tudo em completo silêncio. Depois segurou meu rosto com as 2 mãos dela, me olhando profundamente nos olhos. A gente vai ficar perfeitamente bem, ela disse com uma firmeza que me surpreendeu. Nós 3 vamos ficar bem. Nossa família. Mas eu sinceramente não tinha tanta certeza assim. Tudo parecia estar desmoronando ao redor. Na quinta-feira à tarde, recebi uma ligação inesperada do meu irmão Rodrigo. Era a primeira vez que a gente realmente falava desde aquele domingo terrível. Ele pediu com voz cansada para nos encontrarmos num café pequeno perto da minha casa. Disse que precisava conversar urgentemente. Fui completamente sozinho, sem avisar a Mariana. Rodrigo já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa do fundo, mexendo nervosamente numa xícara de café que já estava completamente frio. Ele se levantou meio sem jeito quando me viu entrar, mas claramente não sabia se devia me abraçar ou apenas apertar minha mão. Ficamos os 2 ali parados, completamente desajeitados, sem saber o que fazer. Senta aí, ele disse finalmente, apontando para a cadeira vazia. Sentei devagar. Ele respirou fundo várias vezes, antes de começar a falar. Eu não sabia absolutamente nada que o pai ia fazer aquilo tudo. Juro por Deus. Se eu soubesse de alguma coisa, teria impedido na hora. Mas você não impediu depois que aconteceu. Eu disse sem conseguir esconder completamente a mágoa profunda na voz. Ele baixou os olhos imediatamente para a mesa. Eu sei, desculpa. É que tudo isso é extremamente complicado. Complicado? Como exatamente? Você sinceramente acha que eu devia abortar meu filho só porque você está tendo dificuldade enorme para ter o seu? É isso? As palavras saíram bem mais duras do que eu realmente queria. Cortantes, mas era exatamente o que eu sentia no fundo. Rodrigo ficou completamente vermelho, as orelhas queimando. Não é nada disso. Claro que não é. Eu nunca mesmo pediria uma coisa dessas. Jamais. Mas então, por que diabos você não disse absolutamente nada? Por que simplesmente deixou o pai falar todas aquelas barbaridades? Porque eu sinceramente não sabia o que dizer. Ele explodiu de repente, batendo a mão na mesa. Você realmente não faz a menor ideia de como é. 4 anos inteiros, mano. 4 anos tentando sem parar. Tratamentos caríssimos. Hormônios que deixam a Camila completamente destruída. Esperanças que são esmagadas mês após mês. Decepção atrás de decepção sem fim. E quando a Camila vê você e a Mariana anunciando alegremente que estão grávidos, depois de quanto tempo exato juntos? 3 anos e meio? Sendo que 1 ano e pouco desses foi só de namoro? Simplesmente dói demais. Dói de um jeito que você não consegue imaginar. Um silêncio extremamente pesado caiu entre nós 2, preenchendo todo o espaço. Eu sinceramente entendo que dói muito. Eu disse finalmente, bem mais calmo agora. Mas isso definitivamente não é culpa minha. Eu não engravidei a Mariana especificamente para te provocar ou te machucar. A gente simplesmente queria formar uma família. Isso não tem absolutamente nada a ver contigo. Eu sei perfeitamente disso. Ele admitiu passando a mão repetidamente no cabelo. Eu sei. Mas o pai, ele está completamente obcecado com essa ideia fixa de ter um neto do sangue dele primeiro. Sempre falou isso abertamente que o primeiro neto seria necessariamente meu, porque eu sou o filho mais velho. Quando você fez aquele anúncio, foi exatamente como se tivesse quebrado uma promessa sagrada que nem você sabia que existia. Olhei longamente para o meu irmão e finalmente vi alguém completamente cansado, visivelmente quebrado por dentro. Rodrigo, você seriamente precisa de ajuda profissional. Vocês 2 precisam. Terapia de verdade. Isso que está acontecendo não é nem um pouco saudável. Ele assentiu bem devagar. A Camila começou a fazer terapia mês passado, sessões semanais. Eu ainda não tive coragem nenhuma de começar, mas sinceramente acho que vou ter que ir também. Bem, isso já é algum começo pelo menos. E quanto ao pai, o que ele está fazendo? Rodrigo soltou um suspiro longo e profundo. Ele definitivamente não vai mudar de ideia. Você conhece perfeitamente ele. Quando toma uma posição firme sobre alguma coisa, simplesmente não volta atrás nunca. Então eu basicamente perdi meu pai para sempre. Sinceramente não sei te responder. Talvez eventualmente com muito tempo, mas agora nesse momento, acho que sim. Você perdeu. Saímos do café sem muita certeza nenhuma do que realmente ia acontecer dali para frente. Rodrigo me abraçou apertado antes de ir embora. Um abraço longo, desesperado, cheio de coisas não ditas. Desculpa, ele sussurrou bem baixinho no meu ouvido. Eu realmente sinto muito por tudo isso. Voltei direto para casa e abracei a Mariana com toda a força que tinha. Ela estava preparando o jantar, mas largou absolutamente tudo quando me viu entrar. Contei com detalhes sobre toda a conversa com o Rodrigo, cada palavra trocada. Ela ouviu tudo atentamente, processando
conversando, depois disse com muita clareza que a gente precisava urgentemente tomar uma decisão definitiva. Ou a gente enfrenta tudo isso de peito aberto e segue nossa vida em frente, ou a gente simplesmente deixa eles nos destruírem completamente por dentro. E eu escolho firmemente a gente. Sempre vou escolher a gente. Naquela mesma noite, tomamos a decisão de bloquear meu pai em absolutamente todos os lugares possíveis. Telefone pessoal, redes sociais todas, e-mail, mensagens. Se ele realmente quisesse falar comigo depois daquilo, teria que fazer um esforço monumental. A sexta-feira passou lentamente. Cada minuto arrastado. Depois veio o fim de semana inteiro. Absolutamente nada. Nenhuma ligação sequer. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal. Meu pai realmente tinha me cortado completamente da vida dele. Como se eu nunca tivesse existido. Mariana estava com exatamente 12 semanas de gravidez quando absolutamente tudo aquilo aconteceu naquele domingo. Agora ela estava com 16 semanas completas. A barriguinha finalmente começava a aparecer visivelmente. Ainda pequena, mas definitivamente real. Impossível de ignorar. A gente começou timidamente a comprar as primeiras coisinhas para o bebê que estava vindo. Roupinhas minúsculas e fofas, fraldas em promoção, brinquedinhos coloridos de bebê. Era nossa forma particular de dizer alto e claro que íamos seguir absolutamente em frente com nossa vida. Com ou completamente sem o apoio da minha família inteira. Mas então, numa terça-feira à noite, por volta das 10 horas, alguém começou a tocar a campainha da nossa casa com uma insistência desesperada. Eram exatamente 22 horas e 15 minutos. Olhei pelo olho mágico com cuidado e vi minha mãe Silvia parada ali. Abri a porta devagar. Ela entrou sem esperar nenhum convite meu, sem pedir licença. O rosto completamente manchado de rímel borrado, os olhos extremamente vermelhos e inchados de tanto chorar. Seu pai teve um ataque cardíaco grave, ela disse sem nenhum rodeio, direto ao ponto. Está internado no hospital agora. O chão literalmente sumiu debaixo dos meus pés naquele segundo. Senti tudo girar. Como assim? Quando exatamente isso aconteceu? Hoje de tarde, por volta das 3 horas. Ele estava discutindo acaloradamente com o Rodrigo especificamente sobre você e tudo o que aconteceu, e de repente começou a sentir uma dor fortíssima no peito. A ambulância conseguiu chegar relativamente a tempo, mas foi extremamente grave. Ele está tecnicamente estável agora nesse momento, mas os médicos deixaram bem claro que foi por muito pouco. Quase morreu. Mariana apareceu rapidamente na sala, extremamente preocupada com tudo. Eu preciso ir pra lá agora, eu disse já pegando as chaves do carro da mesinha. Minha mãe segurou meu braço com força, me impedindo. Ele deixou absolutamente claro que não quer te ver de jeito nenhum. Falou isso explicitamente. Eu sei perfeitamente disso, mas mesmo assim ele continua sendo meu pai. Ele disse especificamente, textualmente, para eu não te levar de forma alguma. Disse claramente que se você aparecesse lá no hospital, ele provavelmente teria outro ataque cardíaco imediatamente. Mariana ficou visivelmente pálida ao ouvir aquilo. As palavras da minha mãe eram como uma facada bem funda no peito, mas eu absolutamente tinha que ir, não tinha escolha. Mesmo sabendo perfeitamente que não era nem um pouco bem-vindo lá, mesmo sabendo que podia piorar tudo, eu simplesmente tinha que estar presente. Chegamos no Hospital São Lucas exatamente meia hora depois, dirigindo acima da velocidade. Rodrigo estava sentado na sala de espera junto com a Camila e minha avó Teresa. Quando me viram entrando, Rodrigo imediatamente se levantou da cadeira. O que exatamente você está fazendo aqui agora? Ele é meu pai, Rodrigo. Não importa o que aconteceu. Não agora, ele definitivamente não é mais. Ele deixou isso extremamente claro pra todo mundo. Sinceramente não me importa nem um pouco o que ele deixou claro. Eu quero ver ele. Minha avó Teresa se aproximou lentamente de mim, colocando a mão enrugada no meu ombro. Querido, talvez realmente seja bem melhor você esperar um pouco mais. Ele está extremamente fragilizado nesse momento. Se ele te vê agora e se exalta de novo com tudo, se fica nervoso, ela não precisou nem completar a frase inteira. A mensagem estava absolutamente clara. Fiquei ali parado, completamente plantado na sala de espera impessoal do hospital, me sentindo totalmente impotente, inútil. Mariana sentou bem ao meu lado no banco de plástico duro, segurando minha mão com força. Horas e horas passaram lentamente, arrastadas. Ninguém da família falava absolutamente nada comigo. Era exatamente como se eu fosse completamente invisível para todos eles. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, uma médica jovem saiu diretamente do quarto do meu pai. Ela usava jaleco branco e tinha uma prancheta nas mãos. O paciente Henrique está estável agora. Pode receber visitas sim, mas apenas uma pessoa por vez, e por no máximo 15 minutos corridos. Nada de estresse. Minha mãe foi a primeira a entrar, depois o Rodrigo, depois minha avó Teresa entraram todos nessa ordem. Eu continuei simplesmente sentado ali no mesmo lugar, esperando pacientemente uma vez que sabia perfeitamente que nunca viria. Quando minha mãe Silvia saiu pela segunda vez do quarto, depois de ficar lá dentro por mais tempo, ela veio diretamente até mim com passos firmes. Ele está dormindo profundamente agora. Você pode ir embora. Sério, eu ainda quero muito ver ele. Nem que seja só olhar. Já te disse claramente que ele não quer isso. Não insiste. Por favor, mãe. Apenas 5 minutos. 5. Ela me olhou com uma expressão que eu sinceramente nunca tinha visto antes no rosto dela. Era tristeza profunda misturada com raiva genuína. Decepção. Você fez isso diretamente com ele, precisa saber disso. Você que colocou ele aqui nessa cama de hospital. Como assim eu fiz isso? Explica isso. Você o estressou demais. Continuou teimosamente com essa gravidez inconsequente, sabendo perfeitamente o quanto isso o machucava profundamente. O quanto isso destroçava ele por dentro. Agora simplesmente olha o resultado direto disso. Ele quase morreu por sua causa. Senti exatamente como se tivesse levado um soco violento direto no estômago. Mariana se levantou imediatamente da cadeira. Com todo o respeito possível, senhora. Mas isso definitivamente não é culpa nenhuma dele. Seu marido que criou sozinho uma situação completamente absurda e agora está pagando o preço direto pela própria pressão insana que colocou em absolutamente todo mundo. Minha mãe olhou para a Mariana como se ela fosse literalmente lixo na calçada. Você não fala da minha família. Não se atreve. Mariana não recuou nem um centímetro sequer. Alguém realmente precisa falar a verdade nua e crua aqui. Vocês estão todos completamente doentes. Essa família inteira está doente. Minha mãe levantou a mão direita no ar, como se realmente fosse dar um tapa forte na cara da Mariana. Eu imediatamente me coloquei fisicamente entre as duas. Chega disso agora. A gente vai embora. Saímos daquele hospital completamente sabendo, com absoluta certeza, que tinha acabado de verdade e definitivamente. Não havia mais nenhuma volta possível. Nenhuma. No caminho longo de volta para casa, Mariana chorou copiosamente. Desculpa muito, ela disse entre soluços. Eu realmente não devia ter falado daquele jeito horrível com sua mãe. Não devia. Você estava completamente certa no que disse. Alguém realmente precisava dizer tudo aquilo em voz alta. Passaram exatamente 3 semanas inteiras, sem absolutamente nenhuma notícia de ninguém. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida. Meu pai teve alta médica do hospital e foi diretamente para casa se recuperar. Rodrigo mandou apenas uma mensagem extremamente curta e seca, dizendo que ele estava relativamente bem, se recuperando
recuperando aos poucos. E absolutamente só isso. Nada mais. Mariana estava com exatamente 20 semanas completas de gravidez quando finalmente fizemos o ultrassom morfológico detalhado. A médica especialista nos mostrou pacientemente cada detalhe minúsculo do nosso bebê na tela. Os dedinhos perfeitos, o narizinho delicado, o coraçãozinho batendo firme e forte. É uma menina linda. Ela anunciou com um sorriso genuíno e caloroso. Uma menininha perfeita. Mariana imediatamente começou a chorar de pura alegria, lágrimas grossas escorrendo. Eu também chorei sem nenhuma vergonha. Uma menina. Nós vamos ter uma filha. Uma menininha. Saímos da clínica médica literalmente flutuando de felicidade. Paramos numa loja especializada de bebês bem grande e compramos o primeiro vestidinho rosa minúsculo que vimos na vitrine. Era pequeno, delicado, absolutamente perfeito para ela. Naquela noite inteira, enquanto Mariana finalmente dormia profundamente com o vestidinho rosa abraçado contra o peito, recebi uma mensagem inesperada de um número completamente desconhecido. Era uma foto estranha. Levei vários segundos longos para realmente entender o que estava vendo ali. Era meu pai, Henrique, dentro de uma clínica de fertilização especializada, conversando animadamente com uma médica de jaleco. A legenda curta dizia simplesmente: achei que você definitivamente deveria saber no que seu pai anda metido ultimamente. Ampliei a foto com cuidado para ver melhor. Era recente, dava perfeitamente para ver pela data pequena no canto inferior. 2 dias atrás apenas. Respondi rapidamente: quem é você? Me identifica. A resposta veio quase imediata. Sou a Natália. Trabalho diretamente nessa clínica de fertilização. Seu pai está pagando um tratamento extremamente experimental e caríssimo de fertilização, especificamente para seu irmão Rodrigo. Já gastou mais de 120 mil reais até agora. Fiquei olhando fixamente para a mensagem sem conseguir acreditar no que lia. 120 mil reais. Uma fortuna. Tudo em tratamentos médicos. Tudo para garantir obsessivamente que o Rodrigo tivesse um filho antes de mim. Por que exatamente está me contando isso? Porque o que ele está fazendo definitivamente não é correto. Não é ético. Ele está pressionando os médicos daqui para acelerar processos perigosos, pedindo procedimentos experimentais que não são nada seguros. Vi a esposa do seu irmão, a Camila, chorando desesperadamente aqui ontem. Ela claramente não quer fazer isso tudo, mas seu pai está pagando absolutamente tudo, e ela se sente extremamente pressionada. Pode me mandar mais informações detalhadas sobre isso? Posso sim, mas você definitivamente não pode revelar que fui especificamente eu quem contou. Eu perco meu emprego na hora se descobrirem. Prometo solenemente que não vou revelar. Naquela mesma noite longa, recebi exatamente 8 fotos diferentes e 4 áudios longos de gravações. Nas fotos, meu pai conversando intensamente com médicos completamente diferentes, assinando cheques enormes, entregando dinheiro vivo em envelopes pardos. Nos áudios, gravações diretas de consultas médicas, onde ele pressionava insistentemente os médicos a garantirem que o procedimento funcionasse rapidamente. Uma menina especificamente, ele dizia num dos áudios com voz firme: precisa necessariamente ser uma menina. Meu filho Rodrigo vai ter uma filha menina, antes do meu outro filho. Tem que ser antes. Fiquei completamente enjoado, com náusea real, ouvindo aquilo tudo. Mostrei absolutamente tudo para a Mariana logo na manhã seguinte. Ela ficou visivelmente pálida. Ele está literalmente comprando um neto. Está forçando violentamente uma gravidez. Isso é completamente doentio. Preciso urgentemente contar tudo isso para o Rodrigo. Ele precisa saber. Você realmente acha que ele não sabe de nada disso? Acho sinceramente que ele sabe que o pai está pagando os tratamentos, mas provavelmente não sabe exatamente até que ponto isso foi. Liguei diretamente para o Rodrigo. Ele atendeu apenas na terceira chamada insistente. Precisamos conversar urgentemente. Agora mesmo. Agora realmente não é uma boa hora para mim. É extremamente urgente. Sobre o pai. Sobre exatamente o que ele está fazendo nas suas costas. Silêncio longo e pesado do outro lado da linha. Rodrigo definitivamente sabia de alguma coisa. Me encontra em exatamente 1 hora, no mesmo café de antes. Ele suspirou fundo. Está bem então. Cheguei bem primeiro no café. Pedi um café expresso que nem sequer toquei. Quando o Rodrigo finalmente entrou, ele parecia ter envelhecido facilmente 10 anos desde a última vez. Sentou pesadamente na minha frente e simplesmente esperou em silêncio. Eu sei exatamente o que o pai está fazendo. Comecei direto, mostrando todas as fotos no celular. Ele mal olhou para as imagens. Eu já sei de tudo isso. Você sabe e ainda assim deixa isso acontecer? Simplesmente deixa? Não é tão simples assim como você pensa. Como exatamente não é simples? Ele está pagando 120 mil reais para forçar artificialmente uma gravidez da Camila. 120 mil. Rodrigo passou a mão cansada no rosto repetidas vezes. A Camila sinceramente não aguenta mais nenhum tratamento. Ela quer parar completamente com tudo isso. Mas o pai conseguiu convencer ela de que é realmente a última chance real. Que se não funcionar agora, nunca mais vai funcionar. Isso é manipulação psicológica pura. É tortura emocional. Eu sei perfeitamente. Rodrigo bateu o punho fechado com força na mesa de madeira, fazendo as xícaras chacoalharem violentamente. Eu sei disso tudo, droga. Você acha que eu não sei? Então por que simplesmente não para com tudo? Porque eu também quero desesperadamente um filho. Desesperadamente mesmo. E essa realmente pode ser a última chance verdadeira que a gente tem. Mesmo que isso signifique literalmente destruir sua esposa completamente no processo, sacrificar ela, ele não conseguiu responder nada. Ficou mudo. Rodrigo, vocês dois precisam urgentemente de terapia profissional. De verdade mesmo. Não desses tratamentos completamente malucos que o pai está pagando. Terapia real para lidar com isso de um jeito saudável, psicologicamente são. Ele balançou a cabeça negativamente. Você realmente não entende nada. Não consegue entender. Não. Eu sinceramente não entendo como alguém pode colocar a própria esposa por tanto sofrimento desnecessário só para ganhar uma competição completamente doentia que só existe na cabeça distorcida do nosso pai. Não é nenhuma competição. Isso não é competição. Então o que exatamente é? Me explica. Silêncio absoluto novamente. Levantei da cadeira. Quando você finalmente decidir ser completamente honesto consigo mesmo, me liga. Até lá. Saí do café sentindo um vazio enorme dentro do peito. Meu irmão estava se perdendo completamente na mesma obsessão doentia do meu pai. E não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer para impedir. 2 semanas depois, Natália me mandou outra mensagem urgente. A esposa do seu irmão foi internada às pressas. Complicações graves do tratamento. Corri imediatamente para o hospital. Camila estava numa sala privada, extremamente pálida, conectada a vários aparelhos médicos diferentes. Rodrigo estava sentado bem ao lado da cama, segurando a mão dela com força, olhando para ela. Quando me viu entrando, surpreendentemente não me expulsou. Apenas olhou. O que exatamente aconteceu aqui? As drogas extremamente fortes que deram para ela no tratamento. O corpo dela rejeitou violentamente. Ela teve uma reação alérgica grave. Quase morreu de verdade. Parada cardíaca. Sentiu o ar literalmente faltar. Ela vai ficar bem?
Vai se recuperar? Os médicos acham que sim, provavelmente, mas não pode absolutamente mais fazer nenhum tratamento, nunca mais na vida. O útero dela simplesmente não aguenta, não suporta. Rodrigo começou a chorar silenciosamente, calado, apenas lágrimas escorrendo sem parar. Eu literalmente destruí ela, destruí minha própria esposa. Por que exatamente? Porque eu queria desesperadamente provar que podia, que eu não era um fracasso completo. Sentei pesadamente ao lado dele. Você definitivamente não é nenhum fracasso por não ter filhos biológicos. Isso não te define, eu sei disso intelectualmente. Mas o pai sempre deixou extremamente claro que eu era, que meu único valor real era continuar a linhagem familiar. E como eu sou o filho mais velho, era minha responsabilidade sagrada. Nosso pai está completamente doente, Rodrigo. Seriamente doente. E ele está sistematicamente adoecendo absolutamente todo mundo ao redor dele. Quando Camila finalmente acordou horas depois, ela olhou diretamente para o Rodrigo e disse apenas uma palavra. Acabou. Não vou mais fazer isso nunca. Nunca mais. Ele concordou imediatamente, chorando. 3 dias depois, Rodrigo me ligou inesperadamente. O pai quer fazer uma grande reunião de família. Sobre o que especificamente? Não sei ao certo, mas ele insistiu categoricamente que você estivesse presente lá. Mariana ouviu a conversa do meu lado. Não vai de jeito nenhum, ela disse assim que desliguei. Preciso ir. Tenho que ir. Pra quê exatamente? Pra ouvir mais abusos? Pra ser humilhado publicamente de novo? Preciso encerrar isso tudo de uma vez por todas. Se for realmente pra acabar definitivamente, que acabe do jeito certo. Fui completamente sozinho. A reunião estava marcada para a casa da minha avó Teresa, num sábado à tarde. Quando cheguei pontualmente, a sala estava completamente lotada de gente. Meu pai Henrique, minha mãe Silvia, Rodrigo, Camila, minha avó Teresa, vários tios, primos, 27 pessoas no total. Meu pai estava sentado rigidamente na cadeira principal, ainda visivelmente debilitado do ataque cardíaco recente, mas mantendo aquela postura rígida característica dele. Que bom que você veio, ele disse quando me viu entrando. Não ia absolutamente perder isso aqui. Sentei o mais longe possível dele. Meu pai se levantou com visível dificuldade física. Chamei absolutamente todos aqui, porque preciso urgentemente resolver uma situação que está literalmente destruindo esta família inteira. Ele olhou fixamente para mim. Meu filho decidiu ter um bebê sabendo perfeitamente que isso magoaria profundamente seu irmão. Ele decidiu ser completamente egoísta e pensar apenas nele mesmo. Comecei a me levantar irritado, mas minha avó Teresa fez um gesto firme para eu ficar quieto. Meu pai continuou falando. Mas depois de muita reflexão profunda e de quase morrer de verdade, percebi algo importante. Que talvez, apenas talvez, eu tenha sido duro demais com vocês. A sala inteira ficou em silêncio sepulcral. Talvez tenha sido duro demais? Repeti completamente incrédulo. Você me deu um ultimato impossível. Disse categoricamente que eu tinha que escolher entre meu filho e você. Quase matou a Camila com tratamentos completamente insanos. E talvez você tenha sido apenas duro demais? Meu pai ficou visivelmente vermelho. Estou sinceramente tentando me desculpar aqui. Isso definitivamente não é desculpa nenhuma. Isso é você tentando manter controle sobre tudo. Ele bateu a bengala com força no chão de madeira. Eu sou seu pai. Você me deve respeito. Respeito se ganha com atitudes. E você perdeu absolutamente todo o meu quando me deu aquele ultimato. A sala inteira estava extremamente tensa. Rodrigo finalmente se levantou. Pai, ele tem completa razão. Você foi longe demais. E eu também fui por te ouvir cegamente. Quase perdi minha esposa para sempre. Meu pai olhou para o Rodrigo como se tivesse sido traído pelo próprio sangue. Você também agora? Depois de absolutamente tudo que fiz especificamente por você? Você quase matou a Camila de verdade. Não fez absolutamente nada por mim. Fez tudo por você mesmo. Pelo seu ego. Camila levantou também, ainda visivelmente fraca. Eu quase morri porque o senhor me convenceu que eu era obrigada a dar um neto. Não sou uma incubadora. Sou uma pessoa. Um ser humano. Meu pai olhou desesperadamente ao redor, procurando apoio de alguém, mas absolutamente todos estavam olhando fixamente para o chão. Até minha mãe Silvia. Isso é uma conspiração completa, ele disse, a voz tremendo visivelmente. Todos vocês contra mim. Ninguém está contra você, disse minha avó Teresa, levantando finalmente. Estamos tentando te fazer enxergar o que você se tornou. Um tirano completo. Você criou uma competição completamente absurda entre seus filhos, por algo que nem sequer existe. Não existe nenhuma ordem certa para netos nascerem. Não existe prioridade nenhuma nisso. Ela caminhou lentamente até ele. Você está perdendo seus 2 filhos por puro orgulho. Ainda dá tempo de consertar, mas só se você admitir que errou. Que errou feio. Meu pai olhou para mim, depois para o Rodrigo, depois para minha avó. Seus olhos estavam extremamente vermelhos. Eu só queria que... Ele começou, mas a voz falhou completamente. Só queria o que exatamente? Perguntei. Que absolutamente tudo fosse exatamente do meu jeito. Ele finalmente admitiu. Que as coisas acontecessem na ordem exata que eu planejei. Não é assim que a vida funciona. Nunca foi. Eu sei disso agora. Ele sentou pesadamente de volta. Sinto muito profundamente. Pelas palavras que disse, pelo que fiz, por absolutamente tudo. Olhei para aquele homem completamente quebrado e não senti raiva nenhuma. Senti pena genuína. Pai, você precisa urgentemente de ajuda profissional. Terapia especializada. De verdade. Ele assentiu devagar. Eu sei perfeitamente. Sua mãe já marcou tudo. Começo semana que vem. Isso definitivamente não apaga o que você fez. Não apaga nada. Eu sei muito bem, mas é um começo pelo menos. Rodrigo se aproximou cautelosamente. Também vou começar terapia. Eu e a Camila juntos. Terapia de casal. Olhei para meu irmão. Ainda vamos ter muito que conversar e resolver, mas é um começo também. A reunião terminou sem nenhuma conclusão mágica, sem abraços emotivos ou perdões instantâneos de novela. Apenas um reconhecimento coletivo de que estava absolutamente tudo muito errado e que precisávamos urgentemente começar a consertar. Mariana estava esperando completamente acordada quando finalmente cheguei em casa. Como foi tudo? Extremamente complicado. Mas acho que finalmente todo mundo admitiu que isso é loucura completa. Já é alguma coisa importante. Ela segurou minha mão e colocou cuidadosamente na barriga dela. Nossa filha se mexeu. Um chute pequeno, mas firme. Ela definitivamente vai crescer numa família muito melhor que essa. Eu prometi. Vamos garantir isso. Passaram exatos 2 meses e meio. Meu pai estava fazendo terapia 2 vezes por semana religiosamente. Rodrigo e Camila também estavam. Eu e a Mariana fomos convidados para jantar na casa da minha avó algumas vezes. Encontros pequenos, sem pressão nenhuma. Meu pai ficava quieto na maior parte do tempo, apenas observando tudo. Num desses jantares tranquilos, ele pediu especificamente para conversar comigo em particular. Fomos direto para o quintal. Ele acendeu um cigarro, mesmo sabendo perfeitamente que não devia. Como você está se sentindo? Bem. E a Mariana? Como ela está? Bem também. A bebê está crescendo saudável. Silêncio desconfortável entre nós. Ele puxou fumaça lentamente. Eu quero muito conhecer minha neta quando ela finalmente nascer. Se você me deixar. Depende completamente. De que exatamente? De você provar de verdade que mudou. Não só nas sessões de terapia. No dia a dia real. Como a gente vai saber se você não vai fazer exatamente o mesmo tipo de pressão com ela que fez comigo e com o Rodrigo? Não vou fazer isso. Juro. Não confio só na sua palavra vazia. Ele assentiu compreensivo. Justo. Jogou o cigarro no chão e pisou. Seu terapeuta falou exatamente o que sobre tudo isso? Que eu criei expectativas completamente irreais nos meus filhos. Que projetei meus próprios fracassos profundos em vocês. Que usei vocês como extensões diretas de mim mesmo, ao invés de deixá-los ser quem realmente são. E você concorda com isso? Estou aprendendo aos poucos a concordar. Não é nada fácil
fácil admitir que fui um pai horrível. Você definitivamente não foi horrível. Só foi controlador demais. Excessivamente controlador. Ele sorriu tristemente. Você está sendo extremamente generoso. Estou sendo completamente honesto. Você me ensinou coisas boas também. Só precisa aprender a deixar ir o controle. Voltamos para dentro da casa. Mariana me lançou um olhar questionador. Fiz sinal discreto de que estava tudo relativamente bem. O jantar continuou tranquilo. E sabe de uma coisa? Se você chegou até aqui, acompanhou cada detalhe dessa jornada difícil, quero te fazer um convite especial. Não é só apertar o botão de inscrição, que seria incrível se você fizesse agora mesmo. Mas é mais que isso. Quero que você faça parte dessa comunidade de verdade. Porque você também tem história, tem luta, tem decisões difíceis. Conta pra gente nos comentários. Qual foi a vez que você teve que escolher entre agradar sua família ou fazer o certo pra você? Pode ser sobre qualquer coisa. Trabalho, relacionamento, mudança, sonhos. Como você lidou? Se arrependeu? Ainda tá lutando? Compartilha. Se inscreve de verdade. Não só porque tô pedindo, mas porque você vai fazer parte de uma comunidade que entende que família é complicada, que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para proteger nossa paz e quem a gente ama. Mariana estava com exatamente 32 semanas quando tudo mudou novamente. Recebemos uma ligação no meio da madrugada. Era Rodrigo. A Camila está grávida de novo. Fiquei em silêncio processando a informação. Como assim? Pensei que os médicos tinham dito categoricamente que era impossível. Disseram exatamente isso, mas aconteceu naturalmente, sem nenhum tratamento, sem nada. Só aconteceu. Parabéns de verdade, eu disse, e era completamente sincero. Rodrigo estava chorando do outro lado. Estou com muito medo. Se o pai souber, vai começar absolutamente tudo de novo. Todo o ciclo. Não vai. Ele está diferente agora. Mudou. Você realmente acha isso? Acho que temos que dar uma chance. Contaram para meu pai exatamente uma semana depois, numa reunião calma na casa dele. Ele ouviu a notícia inteira, ficou em silêncio por longos segundos, depois levantou e abraçou o Rodrigo apertado. Parabéns, filho. Só isso. Sem pressão nenhuma, sem comentários sobre quem ia nascer primeiro, sem comparações doentias. Apenas parabéns. Rodrigo saiu dali visivelmente aliviado. Mariana estava com exatamente 36 semanas, quando minha filha finalmente decidiu chegar ao mundo. Foi um parto tranquilo, surpreendentemente rápido. Ela nasceu às 6 horas e 12 minutos da manhã de um domingo lindo, pesando 3 quilos e 300 gramas, chorando alto e saudável, absolutamente perfeita. Demos o nome de Helena para ela. Minha mãe Silvia foi a primeira visita. Chegou com flores coloridas e um urso de pelúcia gigante. Chorou copiosamente ao pegar a Helena nos braços. Ela é linda demais, disse, beijando a testinha minúscula dela, igualzinha a você quando nasceu. Meu pai chegou exatamente uma hora depois, bem mais hesitante. Pediu licença para entrar, ficou na porta do quarto particular, esperando nossa permissão explícita. Entre, pai. Pode entrar. Ele se aproximou extremamente devagar, olhando para a Helena como se fosse algo frágil demais para tocar. Posso pegar ela? Pode sim. Ele pegou ela no colo com cuidado extremo. As mãos tremiam visivelmente. Helena abriu os olhinhos pequenos e olhou diretamente para ele. Oi, netinha linda, ele sussurrou, a voz completamente embargada. Seu avô é um velho bobo que quase perdeu você antes mesmo de te conhecer. Mas prometo solenemente que vou fazer absolutamente tudo certo com você. Prometo. Ele ficou ali parado, segurando ela delicadamente, chorando silenciosamente. Mariana apertou minha mão com força. 3 meses depois exatos, a Camila deu à luz um menino saudável. Eles chamaram de Miguel. Fizeram um chá de bebê pequeno e intimista e nos convidaram. Foi a primeira vez que nossas famílias se reuniram desde o anúncio da minha gravidez, sem nenhuma tensão no ar. As crianças ficaram lado a lado nos carrinhos. Helena e Miguel, primos. Meu pai olhou para os dois e sorriu genuinamente. 2 netos lindos. Que sorte imensa a minha. Hoje, exatamente 2 anos depois de absolutamente tudo que aconteceu, Helena está correndo pela casa, falando sem parar, rindo daquele jeito que só criança sabe rir. Miguel tem 1 ano e meio, ainda engatinhando, mas tentando acompanhar a prima em absolutamente tudo. Meu pai vem visitar toda semana religiosamente. Não fica muito tempo, respeita completamente nossos limites, mas vem, traz presentinhos pequenos, conta histórias antigas, brinca no chão com as crianças. Rodrigo e eu voltamos a nos falar normalmente. Não somos melhores amigos, talvez nunca sejamos, mas somos irmãos que se respeitam profundamente, que torcem um pelo outro. Isso já é muito. Camila e Mariana se tornaram amigas verdadeiras. Fazem caminhadas juntas com os bebês, trocam dicas de maternidade, se apoiam. É extremamente bonito de ver. Minha mãe ainda é complicada às vezes, mas está tentando. Pergunta antes de dar opinião. Pede desculpas quando ultrapassa limites. São pequenos passos, mas são passos. A terapia ajudou absolutamente todo mundo. Meu pai ainda vai religiosamente, uma vez por semana agora. Diz que é a coisa mais difícil que já fez na vida, olhar para si mesmo de verdade. Mas está fazendo. Rodrigo também continua, agora sozinho porque Camila já teve alta. Ela está bem, saudável, feliz. E eu aprendi algo extremamente importante em tudo isso, que família é complicada demais, que amor não é automático só porque você compartilha sangue, que às vezes você precisa se afastar para proteger sua paz, e que às vezes quando as pessoas realmente querem mudar, elas conseguem, não da noite pro dia, não magicamente, mas com esforço, terapia, humildade. Aprendi que eu não sou responsável pelas expectativas dos outros, que minha filha não nasceu com a obrigação de cumprir cronograma de ninguém, que ela existe porque eu e a Mariana nos amamos e queríamos construir uma família, só isso, e que isso é mais que suficiente. Helena não sabe de nada que aconteceu. Para ela, o vovô é apenas o vovô. O tio Rodrigo é o tio legal que traz doces escondido. A vovó é quem faz os melhores bolinhos. E talvez seja melhor assim. Ela vai crescer numa família que aprendeu, do jeito mais difícil possível, que amor não é controle, que respeito não é obediência cega, que cada pessoa tem seu tempo, seu caminho, suas escolhas. E quando ela for grande o suficiente para entender, talvez eu conte essa história para ela, não para assustá-la, mas para mostrar que até das situações mais complicadas, mais dolorosas, pode nascer algo bom, cura, crescimento, mudança real. Porque no final foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai não é perfeito, nenhum de nós é, mas ele está tentando. E por enquanto isso basta completamente. E olha, se você realmente gostou desse vídeo, se ele tocou em algo dentro de você, faz o seguinte, se inscreve no canal agora mesmo com todo carinho. Não é só um número pra gente, é você dizendo que quer mais histórias reais, mais conversas honestas sobre família, relacionamentos, vida. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa seu like se essa história te fez sentir algo. E principalmente, me conta aqui embaixo, o que você aprendeu com tudo isso? Mudou sua visão sobre família? Sobre limites? Sobre quando vale lutar e quando vale deixar ir? Sua história importa muito. Compartilha com a gente. A gente se vê no próximo vídeo e obrigado de coração por estar aqui.